Toda primeira segunda-feira do mês eu vou responder a perguntas e provocações de vocês. E como eu havia prometido, hoje eu vou começar pelo meu sotaque, porque olha, vídeo sim, vídeo não, tem gente que brinca, que reclama e que até mesmo se ofende, se incomoda mesmo com a maneira que eu digo a palavra teoria. Já ouvi que isso não se fala no Rio de Janeiro, já ouvi que era coisa de velho, que é coisa do interior. Bem, eu não sei por que eu falo assim. Meu pai fala, meus irmãos não falam, outras pessoas que eu conheci falam. É um pouco mais raro na minha geração, mas não é incomum. Tem um livro importante sobre isso, de 1953, chamado O Linguajar Carioca, de um linguista chamado Antenor Nascentes. Lá ele apontava essa característica do dialeto do Rio de Janeiro, que é a presença do é reduzido. Você tem o timbre aberto da letra, é, o timbre fechado, e o timbre reduzido, que soa como um i. Isso vem, assim como o chiado na fala da gente, do português que a corte trouxe de Lisboa em 1808. Então não é só teoria. A gente fala teatro, futebol, paletó, perigo. Nós vivemos num país imenso. Uma das características é a explosão de sotaques. Esse é um dos baratos de sermos brasileiros. Eu vou além, tá? As pronúncias diferentes, ainda mais quando a gente está discutindo as coisas do Brasil, que é o que fazemos aqui, elas são uma lembrança constante de que somos diferentes, de que vivemos realidades diferentes, de que fomos criados de formas diferentes. E ainda assim, tem essa pluralidade de cantares, de jeitos de chamar a letra E ou E. Ainda assim, a gente é capaz de se entender perfeitamente. Torcemos pela mesma seleção, sentimos dores similares. Eu falo porta, ali a minha mulher fala porta. E nos amamos. E somos brasileiros. Eu sou carioca, minha mãe era amazonense, minha avó paterna paulistana, o pai dela era gaúcho. Os Dórias são uma família baiana. Eu podia ir mais longe. Hoje, a gente vive num tempo em que os políticos tentam nos separar. Olha, a gente pode discordar, mas somos uma turma só. Então vamos às perguntas de vocês? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Você conhece o Meio? Gratuito, de segunda a sexta. Chega cedo no seu e-mail, leitura rápida, só 8 minutos e o essencial para você compreender o dia. Assina lá. E esse aqui? Esse é o ponto de partida. O que você acredita que acontecerá se Bolsonaro não for para o segundo turno? Acha que podemos ter uma derrocada através da violência? Na verdade, não. Na verdade, eu acho que é o melhor cenário com o qual podemos contar. Quer dizer, o melhor cenário é o impeachment, né? O segundo cenário, o impeachment seria difícil. O segundo cenário é esse, Bolsonaro não chegar ao segundo turno. Por quê? A história que ele está tentando construir para argumentar por um levante popular miliciano, de PMs, etc., é a ideia de que houve uma fraude eleitoral. Para ele sustentar esse argumento, ele precisa se mostrar um candidato forte. Se ele não chega ao segundo turno, primeiro ele vai ter pouca gente para convencer, e número 2, e mais importante, vai ser mais difícil convencer as pessoas de que ele foi fraudado, de que roubaram 10% de votos dele, uma coisa assim. Então, o cenário crítico é uma vitória por margem estreita em que Bolsonaro saia derrotado no segundo turno. Esse é o cenário mais perigoso. A questão é, acabando o Bolsonaro, acaba o bolsonarismo? Muito difícil. Muito difícil. A gente viu a criação desse movimento de extrema-direita e é um movimento que é orgânico. Tá? Que se encontrou, tudo mais. Talvez Bolsonaro até acabe politicamente, mas essa liga a gente vai ver de alguma forma fortalecida. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o que eu considero. Em não acontecendo o impeachment, o melhor cenário para o Brasil seria uma candidatura única contra Jair Bolsonaro. Isso é extremamente polêmico hoje, mas o argumento que eu faria, claro, depende de conversas entre jogadores muito distintos, tá?
Depende de todos os jogadores nesse campo democrático serem capazes de fazer concessões para sentar à mesa. Mas em havendo uma candidatura única, a gente consegue fazer uma mobilização nacional para uma derrota acachapante do bolsonarismo. Uma derrota, assim, tipo 80-20. Quem sabe até mais do que isso. Uma derrota desse tipo reafirma com clareza de que esse movimento extremista é um movimento extremista e é minoritário no Brasil. É uma das táticas possíveis para você não só derrotar Jair Bolsonaro, mas diminuir as chances de impacto desse movimento radical de extrema-direita. Quem é a pessoa ideal para representar a terceira via? Acha que os presidenciáveis que assinaram a carta vão se unir? Olha, tanto o governador João Dória, de São Paulo, quanto o ex-ministro Ciro Gomes, do Ceará, ambos estão se mostrando muito resilientes em suas candidaturas. Eu tenho dificuldades de vê-los abandonando suas candidaturas em nome de uma única terceira via. Esse é um problema que a terceira via tem. De qualquer forma, sempre foi um esforço difícil. Eu não diria que há um candidato ideal para a terceira via, tá? O candidato ideal da terceira via é o candidato com o qual todas as pessoas envolvidas numa terceira via concordam. Porque isso, na verdade, o programa está meio que estabelecido. Com algumas diferenças de ordem econômica que existem, tá? Mas hoje são muito menores do que já foram, apesar de parecerem no discurso serem maiores. A principal dificuldade de se estabelecer uma terceira via é a concordância de todo mundo. Não é o programa, sabe? Então, batalha hercúlea, tá? Pedro, estamos mais perto de um rompimento institucional ou de um impeachment? Essa reportagem da Juliana Dalpiva, hoje, que saiu no UOL, que é uma série que vai se estender nos próximos dias, que mostra gravações de pessoas da família do presidente Jair Bolsonaro apontando ele como líder do esquema de corrupção da rachadinha. Isso se soma às várias histórias de corrupção envolvendo militares e o PP, né, o Partido Popular, dentro do Ministério da Saúde, na compra, na aquisição de vacinas. Essa palavra, corrupção, é uma palavra muito forte no imaginário da direita brasileira. Então, você começa a consolidar no presidente da República a ideia de que ele é corrupto. Se isso dá liga, e pela primeira vez está com cara de que pode vir a dar liga, o impeachment não é impossível. Agora, as manifestações precisam começar a apontar para quem tem o poder de botar isso em pauta, né? Que é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Hoje, a culpa por não haver uma abertura, um debate maior sobre o processo de impeachment é a blindagem que Arthur Lira faz. As passeatas têm que começar a botar boneco de Arthur Lira nas ruas, porque isso é uma maneira de chamar a atenção para o obstáculo que está lá. O truque é ser político, no fim das contas. Isso não quer dizer que um impeachment seja fácil, tá? Eu só diria que um impeachment não é impossível. Qual a possibilidade do Bolsonaro ter êxito em um golpe em 2022? Eu acho muito pequena. Eu acho muito pequena por um motivo muito simples. Golpes de Estado exigem uma série de circunstâncias. Primeiro, você precisa de um amplo apoio nas elites do país. Isso não existe. Número 2, você precisa de reconhecimento internacional. Os Estados Unidos não vai reconhecer um governo golpista, os países vizinhos não vão reconhecer, a China não vai reconhecer, a Europa não vai reconhecer. Agora, isso posto, pode ter derramamento de sangue, a qualidade da democracia brasileira que vai sobreviver vai ser muito menor, quer dizer,
não é um cenário que a gente quer assistir. O estrago pode ser muito grande. O Brasil vota em um candidato que se declara gay? Eu não sei. Eu desconfio que vota. Mas enquanto a gente não botar isso a teste, a gente não vai ver. Mas eu desconfio que, para a maioria da população, isso não seria um empecilho. Qual a razão política implícita quando tão desiguais ideologicamente estão no mesmo palanque hoje pelo impeachment e quais seus desdobramentos políticos? Olha, o motivo pelo qual tem gente tão ideologicamente diversa no palanque é que o problema do impeachment, neste caso, não é ideológico. Deixa eu corrigir isso, que já me corrigiram com razão. O problema é ideológico, mas o problema não está nas distinções entre direita e esquerda. O problema está essencialmente numa defesa que é ideológica do regime da democracia liberal. Essa é a questão-chave. Democratas reais não têm mais como fazer qualquer tipo de argumento em defesa de Jair Bolsonaro. Nunca, dentro da nova república, ou seja, de 1985 para cá, um presidente da república violou de maneira frontal tanto os artigos da Lei 1079 de 1950, que é a lei que rege os crimes de responsabilidade que podem levar a impeachment. Se não houver impeachment de Bolsonaro, olha, fecha a tampa do processo de impeachment por um motivo muito simples. O que a gente fez com Collor e o que a gente fez com Dilma não foi justo. Não foi justo. Se Bolsonaro não sofrer impeachment, aquilo que a gente fez no passado não era sério. Porque não eram nem de perto casos de impeachment quando comparados ao que Bolsonaro faz. Então, o que leva gente tão diferente é porque não se trata de ser direita ou esquerda. Se trata essencialmente de defender o regime democrático. Isso é uma obrigação de todos nós. Olha, meu caro, gosto das suas interpretações se mostrando militante a favor da democracia. Só tenho uma dúvida. Parece que você às vezes é meio sarcástico, meio zombador das suas expressões. Você é mesmo a favor do que defende? Eu talvez seja um pouco sarcástico, mas eu não estou aqui de brincadeira não, cara. Pedro, qual a probabilidade de, em uma possível condenação do governo federal sobre as ações no combate à Covid, incluir-se rádios e TVs que fizeram campanha por remédio ineficaz? Uma briga por vez, né? Agora, a gente tem esse problema e não é só no Brasil. Nos Estados Unidos você tem, por exemplo, a presença da Fox News. Há organizações de jornalismo que abriram mão de fazer jornalismo e passaram a fazer publicidade, propaganda política, porque é disso que se trata. Você tem, evidentemente, a curto prazo, um ganho em receita publicitária, e em outras receitas também. Você tem um ganho de audiência que é caracterizado por essa parte da população que foi radicalizada. A longo prazo, você tem um problema sério de credibilidade mesmo. Um veículo jornalístico é a sua história. É onde ele estava. É aquilo que ele defendeu, sabe? Então, existem custos a longo prazo que deveriam estar no cálculo de alguns empresários e não estão. Mas isso... de qualquer forma, isso está também no debate num debate mais complexo, que é o da livre expressão. A gente quer começar a definir o que os veículos de imprensa podem falar e não podem falar. Eu prefiro deixar que o custo de credibilidade que terão no futuro, tanto os jornalistas quanto esses veículos, sejam a pena principal que eles devem pagar. É a etiqueta. Etiqueta. Não esquece o que eles fizeram. Quanta besteira desse esquerdista! As provas da vacina já foram mostradas. Eles insistem em dizer que tem corrupção nesse governo. Todas essas falácias já caíram por terra. Compadre, eu sequer sou de esquerda, cara.
O Pedro usa um teleprompter para gravar os vídeos. Os pontos de partida eu gravo com teleprompter sim. Evidentemente não esse, porque eu estou respondendo aqui na lata. Mas, em geral, os pontos de partida, a gente chama eles de PDPs. Eu gravo com TP sim. Gosto das suas análises, Pedro. Já que pediu uma pergunta, quero saber. Qual livro você indicaria nesse momento atual? O Tempo dos Governantes Incidentais, do cientista político brasileiro Sérgio Abranches. Qualquer um dos livros do historiador israelense, eu acho que é o melhor termo para ele, Yuval Noah Harari. E, por fim, do Steven Levitsky, Como as Democracias Morrem. Vários outros livros tratam do mesmo tema, mas eu acho que esse não só é o mais badalado, como a ideia do que está acontecendo no Brasil está ali, enxuta e explica rápido.